Então são diversas formas que você pode monetizar o seu trabalho como professor de yoga. Qual que é a forma mais, digamos assim, eu botei ali segura e fácil? Eu falo fácil porque você montar um projeto, por exemplo, a gente vai ver mais pra frente, para uma empresa é algo que envolve uma dedicação maior, você tem que elaborar o projeto, você tem que provavelmente ter um registro ali de pessoa jurídica, porque normalmente a empresa contrata por pessoa jurídica, você tem que ter se legalizado nesse sentido, então é um pouco mais difícil. Agora, a questão de você começar a dar aula para montar uma turma, você já conhece um monte de gente que tem esse problema que você vai resolver lá atrás. E aí vai na sua capacidade de informar, persuadir para que essa pessoa comece a fazer aula com você. Como você vai montar essa turma? Ah, eu tenho uma turma no meu trabalho que eu acho que o pessoal faria, sabe? Então, é uma possibilidade. Você começar montando uma turma dentro do seu ambiente de trabalho. Você trabalha lá, por exemplo, quem mora em São Paulo, tem muita questão do trânsito, né? Então, as pessoas têm que ficar ali, às vezes, parada na empresa esperando porque tem muito trânsito. Então, você pega naquele final ali, faz uma aulinha, 40 minutos, uma hora, começa a montar ali a sua primeira turma, tá? Ou pode ser que você tenha um espaço na sua casa. Então você pode chamar as pessoas lá, começar a fazer uma aula experimental, falar, ó, pessoal, tô pensando em montar aqui uma turma, o que vocês acham, tal, os valores vão ser esses, quem tiver, tal, interesse, nananana, faz uma lista, enfim, você começa a montar ali a questão da sua turma, tá? Ou ainda você pode ir para espaços públicos. Tem muita gente hoje que dá aula em praças ou na praia, ou enfim, em algum lugar que é público, vai juntando pessoas ali e as pessoas vão dando aulas e cobrando para isso. Você pode tanto ter um valor fixado, você pode dar aula de graça também, se você quer divulgar o seu trabalho e acha que isso vale a pena, também é uma possibilidade, ou você pode ainda poder fazer como doação, né? Então, ó, pessoal, a aula aqui é aberta, cada um doa o que acha justo, tal. Então, são possibilidades diferentes, mas que todas elas já podem dar um start aí para você começar a aula, tá? Porque dar aula é uma coisa que a gente aprende fazendo, tá? Você vai aprender as técnicas aqui, mas você precisa aplicar, você precisa estar dando aula para você melhorar a sua aula. Então, montar uma primeira turma, que seja de 4, 5 pessoas, é um excelente começo, já é algo que vai começar já a te monetizar, você já vai começar a ganhar para isso dá estímulo, a gente não vai negar que a gente receber pelo nosso trabalho é algo que nos deixa mais estimulados a fazer, até porque se você não tem um ganho financeiro, você fala, cara, eu acho que não vale a pena o que eu estou ensinando, porque senão já teria mais gente querendo pagar para isso. Então, vale a pena você montar uma turma aí para já começar de imediato. A segunda possibilidade é a questão de aulas particulares, tá? Então, as aulas particulares, mais uma vez, o valor ele vai se adequar muito à região, tá? Mas geralmente são pessoas que têm uma capacidade financeira maior, né? Que aceitam pagar para elas serem atendidas exclusivamente, mas o nosso trabalho ele vale aquilo ali, vale a pena para a pessoa realmente pagar se o professor tá ali acompanhando ela, se ele faz um quadro com anotação, anota os pontos que o aluno quer melhorar, se ele acompanha e reporta essa evolução, pô, olha só, quando você começou você tinha esse nível de alongamento, olha como você tá agora, você não tá percebendo a evolução dentro da sua meditação, então tudo isso a gente pode demonstrar para o aluno com mais detalhes quando a gente dá uma aula particular. Então, as aulas particulares, eu dei muita aula particular em São Paulo e é a forma com que você tem de fazer mais rápido conseguir produzir um ganho financeiro, tá? Você consegue um ganho expressivo, assim, se você tiver uma rede de alunos, de clientes, e é o mais rápido, porque se você montar um espaço na sua escola, na sua casa, ou se você montar uma escola, talvez você tenha mais possibilidade de ganho do que dando aulas particulares, mas vai demorar um pouco mais. As aulas particulares, dependendo de quantos alunos tem, assim, 2, 3 alunos, às vezes você consegue fazer o seu mês, assim, dependendo de quantas aulas eles fazem e tudo mais, você já consegue fazer o seu mês.
A dificuldade que eu vejo com relação a aulas particulares é encontrar as pessoas que têm esse interesse, assim, que estariam dispostas a pagar um valor que muitas vezes é 3, 4 vezes o valor que ela pagaria por uma turma normal, dentro de uma turma normal, mas ela quer um atendimento exclusivo, então ela paga. Então você tem que encontrar essas pessoas. Uma vantagem é que uma vez encontradas essas pessoas que podem dar aulas particulares, podem pagar por aulas particulares, normalmente elas têm amigos ou familiares que vivem na mesma situação financeira, que também podem pagar, e elas vão te recomendando. Então, eu comecei em São Paulo com uma aluna, assim, que eu comecei a dar aula particular e que, enfim, era uma pessoa que eu conhecia, nem era da área do yoga, assim, eu conhecia de um outro grupo. Ela começou a fazer aula e dela, ela foi recomendando uma, duas, três, quatro, sete. Quando eu vi, eu tinha 20 alunos particulares, assim, dos 20, não vou dizer todos, mas uns 15 vieram dessa primeira indicação, assim, que daí um ia para outro, ia para outro, ia para outro, e acabei fazendo uma cartela de clientes grande ali, de aulas particulares, e para mim financeiramente foi algo que foi muito compensador, assim, valeu bastante a pena para mim enquanto eu estava morando em São Paulo. Bom, depois tem os estúdios e academias. Com o certificado do Yoga Alliance, você tem uma validação para entrar em qualquer estúdio do mundo. Não tem um lugar no mundo hoje que tenha um espaço de yoga que não conheça o Yoga Alliance e que não reconheça que, se você tem um certificado de Yoga Alliance, isso abre todas as portas. A pessoa ela não pode negar que você é formado por um curso validado. Quando você chega lá e fala assim, olha, pesquisa aí no Yoga Alliance meu nome, você vai ver aí que eu estou registrado como professor. Acabou. A questão da validação você já tem. Se você não tem um certificado do Yoga Alliance, em muitos casos, então meu irmão está em Bali agora, morando em Bali, lá não tem jeito, assim, qualquer escola que você chega e fala, eu queria dar aula, tá, cadê o seu certificado? Você tem certificado do Yoga Alliance? De quantas horas? Então eles sempre perguntam isso, sempre, é como uma coisa assim de... É clichê, é padrão já. Padrão você ter ali dentro desse trabalho aí de professor, você ter o Yoga Alliance como um validador aí da qualidade da sua formação. Então você tendo o certificado do Yoga Alliance é algo que te tranquiliza muito. Você já pode chegar, inclusive, falando isso, sabe? Ah, eu fiz um curso aqui, validado pelo Yoga Alliance, já registrei o meu certificado lá, você pode entrar no site aí e ver. O diretor da escola, pode ser que ele não esteja precisando de professor naquele momento. Mas ele não vai poder dizer assim, mas não sei, sabe, nunca vi você dando aula, tal, né, será que os alunos vão gostar? Isso ele não vai poder dizer, porque você tem um curso validado e comprovado por essa questão de validação de uma instituição reconhecida internacionalmente. Então você quer viajar para fora, quer chegar num outro país, quer chegar lá e quer dar aula de yoga. Você tem um curso do Yoga Alliance, você chega com esse certificado, você está registrado no site deles, você chega pro dono da escola, em qualquer lugar do mundo. Você vai pro Japão, o cara conhece o Yoga Alliance. Tem 100 mil professores registrados no Yoga Alliance e 7 mil escolas. Então, assim, todo mundo que tem relação com yoga conhece o Yoga Alliance. Então essa é mais uma fonte de renda aí para você aproveitar, que são as aulas em estúdios e aulas em academia. Academias de ginástica, né? Depois vem essa parte de aulas de empresa. Aulas de empresa é algo que, como eu falei, dá um trabalho maior, porque você tem que construir uma apresentação, você vai ter que marcar uma reunião, você vai ter que passar por uma aprovação de alguém do RH, provavelmente, ou alguém que cuida da parte de qualidade de vida, mas está cada vez mais comum as pessoas dentro de empresas terem esses espaços, seja para meditação ou para o yoga. Se você acha que a empresa vai ser mais aberta para aulas de meditação, com a formação que a gente vai dar aqui, você tem condições de dar aulas de meditação, somente de meditação. Você não precisa nem mencionar a palavra yoga. Às vezes o cara pode dizer, na yoga a pessoa não gosta aqui muito, porque a pessoa é muito religioso aqui e tal. Isso acontece, porque a gente viu lá, questão dos mestres iluminados. Até você explicar que o seu yoga não é bem assim, o cara, daí você pode sugerir, pô, e se fosse só meditação? Ah, meditação sim. Por quê? Porque a meditação já desvinculou com a questão religiosa. Especialmente o Mindfulness fez esse trabalho muito bem feito de desvincular. Então, a meditação é algo muito aceito dentro das empresas,
Pode ser que seja yoga, pode ser que seja meditação. Você monta um projeto, marca uma reunião com o pessoal do RH e começa o processo ali. Como eu falei, ele pode ser que ele demore um pouco esse processo. Mas qual que é a vantagem? A vantagem é que normalmente em empresa você vai fechar um contrato de longo prazo, de 1 ano, de 2 anos às vezes, então você tem aquilo ali garantido, que é algo que nenhum das fontes de renda você tem. O professor, o aluno particular, ele está começando hoje, você fica feliz pra caramba, tá, mas talvez mês que vem ele pare. Mesmo o professor que te contratou lá para uma escola, às vezes aconteceu qualquer coisa, ele fala, cara, você não vai mais poder dar aula aqui e tal, não estou cortando os custos, sei lá, ele te tira. Mas a empresa, ela assina um contrato de 1 ano e você pode botar uma cláusula de taxa, caso tenha desistência, ela vai ter que ficar 1 ano ou ela vai ter que pagar a taxa para você. Então, é uma possibilidade, vale muito a pena, vale muito a pena. Eu já dei aula dentro de empresa também e a empresa, ela paga ainda mais do que a aula no particular, porque a empresa tem mais recursos para isso. E é o processo de você ir ali, montar uma apresentação e passar por isso, assim, sabe? Dá para fazer, é viável e é algo que eu recomendo. Depois tem a questão de aulas em condomínios, né? Então, quem mora em centros urbanos tem muito condomínio. Esses condomínios, eles não cobram dos profissionais, geralmente, né? Quase sempre assim, não cobram de profissionais que vão prestar serviços ali. E eles, inclusive, gostam que tem essas coisas, eles divulgam e tal. Então, claro, depende muito sempre do síndico, mas existe essa abertura, né? Dentro de condomínios, por exemplo, para pessoas que fazem massagem, para pessoas que fazem... sei lá, esses serviços em geral, professor de educação física, professor de yoga, todos esses eles têm essa abertura, porque pro condômino é vantagem o cara ir na casa dele. E pro condomínio não custa nada, eles já têm aquele espaço, praticamente todos os condomínios fechados têm um espaço, mesmo que seja o salão de festas, que você pode abrir ali uma turma. Cada um traz seu matchzinho, você monta e começa a dar. Essas fontes de renda a gente detalha mais dentro do curso, tá? A gente vai falar um pouquinho mais, vai falar um pouquinho mais sobre a apresentação, o tipo de apresentação e tal, mas você já pode fazer isso sozinho, né? Você já pode chegar lá, montar a sua apresentação para uma aula num condomínio e fazer. Inclusive, tudo que a gente vai ensinar aqui, você pode aprender sozinho, né? Tudo que o curso de formação ensina, você pode aprender sozinho. O que a gente entrega é uma facilidade de absorção desse conhecimento porque ele está organizado. Então a gente fez esse trabalho de coletar, de pesquisar, de estudar e de organizar de forma que você já sabe, ó, como é que eu vou aprender técnica? O que eu preciso saber de anatomia? O que é importante eu saber de filosofia, de história do yoga? Como lidar com a questão da profissão? Tudo isso está organizado no curso. Amanhã vê as partes do curso, como o curso está, a gente vai abrir ali algumas aulas. Então vocês vão ver essa organização que facilita muito você já começar a conseguir ser monetizado dando aula de yoga. Então esse é a nossa proposta de valor. A gente organizou isso de uma forma mais fácil de você absorver esse conhecimento do que se você fosse ter que pegar cada informação dentro da internet, cada informação dentro de livros, cada informação em diferentes cursos, em mais de 200 cursos você teria que fazer para pegar tudo que tem aqui. Então isso aí tá tudo organizadinho lá e essa é uma das facilidades, essa é uma das propostas de valor do nosso curso. E além disso, a proposta de valor do atendimento, de não só eu, mas toda a equipe tá ali disposta, deu algum problema com você tá com alguma dúvida, você quer resolver, eu fui lá na reunião, o cara me fez uma pergunta assim, eu não sei como responder. A gente vai estar lá para te ajudar, a gente vai estar lá para cobrir essa demanda e para te ajudar no seu caminho profissional aí como professora de yoga. E finalmente nós temos a questão do yoga online, que é algo que também vem crescendo muito, especialmente depois da pandemia. Hoje existe muita oferta de yoga online, então tem muita gente dando aula. Isso não é ruim, porque cada um de vocês que se propõe a dar aula de yoga online vai chamar algumas pessoas. E essas pessoas vão chamar outras, e assim começam, e existe um movimento. Quem acompanhou quando começou lá a pandemia, teve muita gente que foi pro yoga, assim, muita gente que nem pensava nisso foi porque o outro amigo foi, e daí tal. Então, o fato de ter muita gente dando aula não necessariamente é algo ruim, tá? Às vezes é bom porque ele aumenta o espaço dentro do mercado. Então, isso pode ser até favorável.
Para isso precisa também ter uma estratégia de construção de conteúdo, de interação com a audiência, de oferta, de proposta de valor, tudo isso que a gente viu ali na revisão